O grito ecoou pela viela estreita do bairro Alto como um lamento de fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Tu mentiste para mim, Maria. Toda a minha vida foi uma ilusão construída sobre as tuas sombras. Sofia, com os olhos flamejantes de lágrimas contidas, atirou o envelope amarelado contra o peito da amada, as cartas antigas espalhando-se pelo chão irregular de calçada portuguesa, misturando-se à poeira e aos ecos distantes de uma guitarra solitária. Maria, a voz rouca de quem canta as dores do Atlântico, congelou sob a luz trêmula de um candeeiro antigo, o rosto pálido como as falésias de Sintra ao luar. Naquele instante, o segredo que as unira em êxtase romântico desmoronou, revelando abismos de traição e herança proibida. Lisboa, com suas 7 colinas e memórias salgadas pelo mar, testemunhava o nascimento de um furacão emocional que varreria corações partidos e reacenderia chamas de esperança improvável. Maria recuou um passo, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. A viela, outrora palco de seus sussurros apaixonados, agora parecia um labirinto de acusações. Sofia, por favor. Não é o que pensas. Estas cartas. Elas pertencem a um passado que eu enterrei no Tejo, como tantos segredos desta cidade. Sua voz, aquela que encantava as noites no clube de fado com melodias de saudade, tremia agora como folhas de sobreiro ao vento do Alentejo. Sofia, a jornalista de olhos verdes como as vinhas do Douro, apanhou uma das folhas do chão, os dedos trêmulos desdobrando o papel frágil. As palavras, escritas em tinta desbotada de 1958, falavam de um amor clandestino entre duas mulheres em plena ditadura salazarista. Minha Ana, o mar leva as nossas lágrimas, mas não o fogo que nos consome. Encontra-me na praia das maçãs, onde as ondas sussurram promessas. Sofia ergueu o olhar, o peito oprimido pela traição que latejava como uma ressaca. Esta Ana. Era a tua mãe? E tu, Maria, a filha de um amor que a sociedade esmagou como uvas na lagar de vinho? Por que me escondeste isso? Nós prometemos tudo uma à outra, transparência, como o sol de Évora sobre as planícies. Elas se conheceram há um ano, num festival de fado em Alfama, onde Maria cantava Estranha Forma de Vida e Sofia, cobrindo o evento para o jornal público, se perdeu nos olhos castanhos da cantora. O que começou como um flerte sob as varandas de ferro forjado evoluiu para noites roubadas em hotéis escondidos do Chiado, onde trocavam juras entre lençóis perfumados de lavanda lentejana. Sofia, vinda de uma família conservadora de Coimbra, via em Maria a liberdade que sempre ansiara. Maria, órfã de mãe e criada por um pai pescador em Cascais, encontrava em Sofia a âncora contra a solidão do palco. Mas agora, o envelope, encontrado por Sofia nas gavetas de Maria durante uma visita surpresa, abria feridas antigas. Eu queria proteger-te, murmurou Maria, aproximando-se devagar, as mãos estendidas como quem oferece uma ramo de alecrim em procissão de Nossa Senhora. Esta revelação. Ela destrói tudo. A minha família, o meu nome no fado. E nós? Sofia virou-se, as lágrimas traçando caminhos salgados pelo rosto, e quando o sal do oceano lambia as praias da costa da Caparica. Proteger-me? Ou proteger-te a ti mesma do medo de seres vista como herdeira de um escândalo? Eu amo-te, Maria, mas o amor não sobrevive a mentiras como esta cidade sobrevive a terremotos, com cicatrizes visíveis. A noite avançava e o bairro Alto, com seus bares de azulejos pintados de cenas moriscas, enchia-se de risos e copos de ginginha. Mas para elas, o mundo encolhera àquela viela, onde o cheiro de sardinha assada se misturava ao perfume amargo de jasmim. Sofia partiu dali, o envelope apertado contra o peito, deixando Maria ajoelhada entre as cartas, soluçando baixinho como um fado minor. Horas depois, sozinha no seu apartamento no bairro da Graça, com vista para o castelo de São Jorge, Sofia releu as missivas à luz de uma vela de cera de abelha. Cada palavra pintava um retrato vívido. Ana, a mãe de Maria, uma costureira de Alfama, amava uma nobre chamada Isabel, cuja família controlava vinhas no Dão. Seu romance, sussurrado em sombras de conventos e praias desertas, terminou em tragédia. Isabel casou-se forçada, Ana desapareceu no exílio interno da pobreza, deixando uma filha recém-nascida com um pai que jurou silêncio. Sofia, impulsionada pelo instinto jornalístico, começou a investigar. Ligou para contatos em arquivos nacionais, folheou microfichas em bibliotecas poeirentas da Baixa.
Descobriu que Isabel, agora uma viúva reclusa em uma quinta no Alentejo, ainda vivia, guardiando memórias que podiam explodir como uma garrafa de porto envelhecido. E se eu a confrontasse, pensou Sofia, o coração dividido entre a fúria e a compaixão? Amava Maria o suficiente para perdoar? Ou o segredo as separaria como Guadiana separa a Espanha de Portugal? Enquanto isso, Maria, no seu quarto acima do clube de fado, tocava viola de fado sozinha, as cordas gemendo uma melodia inédita de perda. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, cantava, mas as palavras agora eram para Sofia, a mulher que lhe dera asas e agora as cortava. Dias passaram em silêncio torturante. Lisboa, com suas elétricas amarelas rangendo colinas acima, parecia zombar da sua dor. Casais passeavam de mãos dadas no rocio, indiferentes às sombras do passado. Maria tentou ligar, mas Sofia bloqueou os números. Finalmente, numa manhã chuvosa de outono, com o céu cinzento como as nuvens sobre a Serra da Arrábida, Maria apareceu à porta do apartamento de Sofia, encharcada, um buquê de flores de laranjeira nas mãos. Deixa-me explicar, amor. Deixa-me contar como esta herança me moldou, como o fado me ensinou a carregar dores alheias. Sofia hesitou, o umbral da porta como uma fronteira entre o perdão e o abismo. Abriu-a e elas entraram, o aroma de café fresco misturando-se ao cheiro de terra molhada. Sentadas à mesa de azulejos pintados com cenas de marinheiros, Maria desfiou o novelo. A minha mãe, Ana, cantava fado em tabernas escondidas. Encontrou Isabel numa noite de São João, quando as fogueiras iluminavam o Tejo. Elas se amaram contra o mundo, contra o Estado Novo, que prendia amantes como elas em manicômios ou conventos. Quando Ana engravidou de mim, de um caso fugaz para encobrir o pecado, Isabel fugiu para o Alentejo, deixando uma carta que o meu pai encontrou anos depois. Ele queimou-a, mas eu a guardei, como guarda as mágoas no peito. Sofia ouvia, os dedos entrelaçados nos de Maria, sentindo o pulsar sincronizado dos corações. Eu temi que soubesses e me visses como marcada, como aquelas mulheres de Amália que cantam de amores impossíveis. A reconciliação veio devagar, como o nascer do sol sobre Belém. Elas passearam pelo mosteiro dos Jerónimos, onde Manuelino ecoava histórias de descobertas e perdas, e ali, sob as gárgulas de pedra, Sofia beijou Maria, selando uma trégua frágil. Vamos enfrentar isso juntas, sussurrou. Eu escreverei a tua história, não como escândalo, mas como hino à coragem portuguesa. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma revelação bombástica. Uma semana depois, Sofia recebeu um envelope anónimo no jornal, fotos granuladas de Isabel, idosa mas elegante, com um colar de contas de coral que Maria herdara. Anexada, uma nota, a verdade sobre o sangue que une as amantes. Encontro-me na Quinta do Sol Poente, Évora. O coração de Sofia acelerou. Medo e esperança entrelaçavam-se como videiras no Douro. Contou a Maria e, juntas, pegaram no comboio para o Alentejo, o paisagem de sobreiros e montados desfilando como um tapete de memórias. Chegaram à quinta ao entardecer, o ar perfumado de ervas silvestres e azeitonas. Isabel as recebeu na varanda, os olhos turquesa idênticos aos de Maria, um espelho do tempo. Eu sabia que virias, filha da minha Ana, disse, a voz trêmula como folhas de oliveira. E então a bomba explodiu. Tu, Maria, não és filha do pescador. És minha. O caso fugaz foi uma mentira, eu e Ana partilhamos-te em segredo, num ritual de amor que desafiou deuses e homens. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como um instante antes de uma trovoada no interior alentejano. Maria cambaleou, apoiando-se na balaustrada de ferro trabalhado da varanda, os olhos fixos em Isabel como se visse um fantasma saído das tapeçarias mouriscas da sala. Minha mãe, murmurou, a palavra estrangeira na boca, carregada de sal e melancolia. Sofia, ao lado, sentiu o mundo inclinar-se como as colinas de Monsanto, o arrepio da revelação percorrendo-lhe a espinha. O sol poente tingia o céu de vermelhos intensos, espelhando o vinho tinto que Isabel servia em copos de cristal lapidado, um gesto hospitaleiro típico das quintas portuguesas, onde o vinho lava as feridas antigas. Isabel, com o cabelo prateado preso num coque elegante e um jale de lã de merino sobre os ombros, sentou-se devagar, os olhos velados por décadas de segredos.
Sim, minha querida. Eu e a tua verdadeira mãe, Ana, tecemos-te no amor que o regime nos negava. Usámos um amigo médico em Lisboa, discreto, para o nascimento. O teu pai era um primo meu, um homem bom que aceitou o papel para te proteger. Mas o medo. O medo de Salazar era maior que o nosso Tejo. Ana ficou contigo em Cascais, eu exilei-me aqui, no coração plano do Alentejo, administrando vinhas que devoram almas solitárias. Sua voz, modulada pelo sotaque sulista suave, evocava as planícies infinitas, onde o vento sussurra lendas de mouros e cristãos. Maria caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, soluços abafados e quando como um fado chorado. Porquê agora? Porquê depois de tantos anos de silêncio, como as campas mudas nos cemitérios de Évora? Isabel estendeu a mão, tocando o colar de coral no pescoço da filha, o mesmo que usara na noite fatídica. Porque o tempo, como o rio Sorraia, não para. Eu ouvi falar de ti pelo fado, Maria. A tua voz é a de Ana, rouca de paixão e dor. E tu, Sofia, a jornalista que ama minha filha, o teu artigo no Público sobre amores proibidos no Estado Novo chamou-me a atenção. Enviei o envelope para te trazer aqui, para curar o que o passado partiu. Sofia, o coração em tumulto, ajoelhou-se ao lado de Maria, abraçando-a com a ferocidade de quem agarra um farol numa tempestade. Isto é bombástico. Tu és sangue do sangue dela, Maria. Não uma herdeira distante, mas a ponte viva entre dois mundos. Lágrimas corriam pelo rosto de Sofia, misturando medo de como esta verdade alteraria a vida pública de Maria, os palcos de fado onde era ídolo de uma geração que ainda sussurrava sobre os fantasmas do salazarismo e esperança de que este laço pudesse ser uma tapeçaria de cura. O Alentejo, com seus montados de cortiça avermelhada e ovelhas pastando preguiçosas, parecia conspirar para este momento. Um cão pastor latiu ao longe e o aroma de ensopada de borrego subia da cozinha, onde a governanta preparava a ceia com ervas colhidas no jardim. Jantaram na sala de jantar de paredes caiadas, iluminada por candelabros de latão, as paredes adornadas com azulejos de cenas pastoris do século XVIII. Isabel contou histórias entregarfadas de pão alentejano crocante e azeitonas pretas salgadas, como ela e Ana se encontraram num baile de beneficência em 1955, dançando tango proibido sob os lustres do Casino Estoril, como fugiam para a Serra da Estrela no inverno, embrulhadas em mantas de lã, sonhando com uma Portugal livre onde o amor não fosse crime. Éramos como as sereias das lendas minhota, cantando para o mar, mas presas em redes de conveniência social. Maria ouvia, hipnotizada, o garfo esquecido na mão, vendo pela primeira vez o mapa genético da sua alma, a paixão dramática de Isabel, a melancolia resiliente de Ana. Sofia, sempre observadora, anotava mentalmente detalhes para um futuro artigo, mas o coração atraía, ciúmes sutis de Isabel, medo de que esta reunião diluísse o seu lugar na vida de Maria. E agora? Perguntou Sofia, quando os pratos foram retirados e um bolo de amêndoa fumegante chegou à mesa, polvilhado de açúcar como neve no Jerez. Esta revelação pode destruir a carreira dela. Os tabloides portugueses adoram escândalos de fado e família. Isabel sorriu, um sorriso enrugado mas luminoso como o sol de Reguengos de Monsaraz. Ou pode libertá-la? Portugal mudou, minhas queridas. Temos o orgulho em Lisboa, casamentos iguais desde 2010. Mas as raízes profundas, como as de uma azinheira, demoram a soltar. A noite caiu sobre a quinta como um manto de veludo negro, estrelado pelo céu limpo do interior. Maria e Sofia retiraram-se para um quarto de hóspedes com dossel de madeira entalhada, as janelas abertas para o canto dos grilos e o murmúrio distante de um riacho. Deitadas na cama de lençóis bordados à mão, Maria virou-se para Sofia, os olhos brilhando à luz da lua. Obrigada por estares aqui. Este medo. Ele me consome, mas contigo sinto esperança brotar como flores silvestres na primavera alentejana. Sofia beijou-a devagar, um beijo de consolo e fogo contido, as mãos traçando curvas familiares sob o tecido leve. Vamos navegar isto juntas, como as caravelas de Vasco da Gama, com coragem e mapas traçados no coração. Mas o amanhecer trouxe sombras.
No jornal de Sofia, uma mensagem urgente. Um colega descobrira pistas sobre o envelope anónimo, ligando a um rival no mundo do fado que invejava a ascensão de Maria. Alguém quer expor isto para te derrubar, disse Sofia, enquanto tomava um pequeno almoço de queijo de serpa e pão de espiga na varanda. Isabel, com olhos astutos, interveio. Então, controlem a narrativa. Eu tenho cartas, fotos, provas que transformam o escândalo em legado. Maria assentiu, o peito inchado de uma determinação nova, como o vinho fermentando nas pipas da adega. Decidiram regressar a Lisboa juntas, as três, mãe, filha e amante, unidas por um fio de segredos tecidos em esperança. O comboio para Lisboa chocalhava ritmicamente, o Alentejo dando lugar às lesírias do Tejo, onde garças brancas planavam como espíritos. Maria e Isabel conversavam baixinho, trocando anedotas de infância imaginada, enquanto Sofia, ao lado, planeava o próximo passo, uma entrevista exclusiva com Isabel para o público, enquadrada como as amantes esquecidas do fado. Mas no coração da viagem, um conflito latente fervia. Maria, tocada pela presença de Isabel, começou a questionar: e se eu quiser ficar mais tempo aqui, reconectar com esta raiz? Sofia sentiu uma pontada de insegurança, como o vento frio da Serra da Estrela. Seria ela apenas uma ponte passageira? Ao chegarem à estação de Santa Apolónia, com o cheiro de mar e peixe fresco no ar, um repórter a esperava, microfone em riste. Maria, rumores de um escândalo familiar, confirme? O flash das câmaras cegou-as como o sol de Midsommar. Maria, instintivamente, apertou a mão de Sofia, mas olhou para Isabel em busca de força. Não é escândalo, declarou, a voz firme como um canto de fado maior. É história. A história de amor que moldou Portugal. As palavras ecoaram, plantando sementes de controvérsia que germinariam em manchetes e debates nas tascas de Alfama. Lisboa recebeu-as com o bulício habitual, elétricas tilintando na Praça do Comércio, vendedores de castanhas assadas aquecendo as mãos no frio de dezembro e o Tejo refletindo as luzes natalícias prematuras nos cais. Mas para Maria, a cidade agora pulsava com um novo ritmo, o de uma herança revelada. Instaladas temporariamente no apartamento de Sofia no Graça, as três mulheres formavam um trio improvável. Isabel, a matriarca elegante com seu jaile e colares de filigrana minhota. Maria, a cantora de olhos profundos, compondo melodias que misturavam fado tradicional com toques modernos de morna cabo-verdiana. E Sofia, a jornalista incansável, digitando furiosamente no laptop enquanto o aroma de bacalhau à brás subia da cozinha. A revelação bombástica espalhou-se como fogo em mato seco. No dia seguinte, o Correio da Manhã estampava: herdeira secreta do fado, amor lésbico no Estado Novo expõe família de estrela. Telefones tocavam incessantemente, produtores de fado cancelando gigs, fãs inundando as redes com mensagens de apoio e ódio. Maria, sentada no parapeito da janela com vista para o mirador da Senhor de Monte, fumava um cigarro nervoso, o fumo dançando como fantasmas. Eles me veem como aberração agora, não como voz da saudade, lamentou, virando-se para Isabel, que tricotava uma manta de lã com padrões de romãs, símbolo de fertilidade e segredos na iconografia portuguesa. Isabel pousou as agulhas, aproximando-se com passos leves como uma dança de pauliteiros de Miranda. Filha, Portugal é uma nação de mártires e amantes. Lembra-te de Santa Joana, a princesa que renunciou ao trono por amor divino. O teu é humano, mas igualmente sagrado. Usa isto para cantar mais alto. Sofia, emergindo da cozinha com chá de erva doce fumegante, assentiu. Eu estou a preparar a peça. Entrevistei-te ontem, Isabel, as tuas palavras sobre Ana, sobre as noites em que lês Amália Rodrigues escondidas, vão humanizar tudo. Não é traição, é redenção. Mas no íntimo, Sofia lutava com um conflito. Seu artigo poderia salvar Maria, mas pôr Isabel a olhares curiosos, reabrindo feridas que o Alentejo cicatrizara. A tensão irrompeu numa noite chuvosa, quando Maria recebeu uma chamada do seu agente. O Clube de Fado cancela o teu concerto de Ano Novo. Dizem que não querem controvérsia. Maria tirou o telefone contra a parede, o estalo ecoando como um trovão. Vês? Esta revelação trouxe medo, medo de mim, da minha verdade. Gritou para Sofia, que pausava a escrita. Tu o incentivaste.
O teu instinto jornalístico nos traiu. Sofia ergueu-se, os olhos flamejantes. Traí? Eu te protejo. Sem a minha investigação, Isabel nunca teria aparecido. Isto é esperança, Maria, esperança de que o teu fado toque almas que se escondem ainda hoje. Isabel interveio, a voz calma como dor em calmaria. Parem, minhas filhas do coração. O conflito não é entre vós, mas com o mundo que nos moldou. Vamos ao fado, lá as dores se dissolvem em arte. Decidiram um plano. Maria faria um concerto improvisado num pequeno tasco em Moraria, o berço do fado, convidando Isabel para cantar um dueto, mãe e filha unidas em palco pela primeira vez. Sofia cobriria o evento, transformando-o num símbolo de resiliência lésbica portuguesa. Os preparativos foram febris. Maria ensaiou com a viola de fado, as cordas gemendo aí Moraria com nova intensidade. Isabel desenterrou uma guitarra antiga da sua mala, dedilhando acordes enferrujados mas cheios de alma. Sofia negociou com o dono do tasco, um homem de bigode grisalho que, tocado pela história, ofereceu espaço grátis pelo amor de Portugal. A noite do concerto chegou como um vendaval de emoções. O tasco, com paredes de azulejos rachados retratando toureiros e dançarinas, encheu-se até às costelas, fãs leais, curiosos e até repórteres disfarçados. Maria subiu ao palco de madeira gasta, o vestido negro bordado de rendas de Viana do Castelo roçando o chão. Esta noite, anunciou, a voz rouca cortando o fumo de cigarros, canto não só a saudade, mas a verdade que nos liberta. Começou com conque voz, as notas subindo como gaivotas sobre o Tejo, e o público calou-se, hipnotizado. Então chamou Isabel, minha mãe, em sangue e espírito, junte-se a mim. O dueto foi mágico, vozes entrelaçando-se como rios Guadiana e Tejo, cantando uma versão adaptada de Barco Negro, onde as letras falavam de amores parados por mares de preconceito, mas reunidos pela maré da história. Lágrimas corriam pelos rostos na plateia, um casal idoso, mãos dadas, sussurrava como nós, nos anos 70. Sofia, na primeira fila, filmava com o telefone, o coração inchado de orgulho e um ciúme fugaz. Maria brilhava com Isabel de um modo que a fazia questionar seu lugar. Após o aplauso trovejante, com encores de ginginha oferecida pela casa, as três saíram para a rua empedrada, o ar fresco de Moraria cheirando a jasmim e rio. Mas o idílio foi breve. No apartamento, enquanto Isabel dormia no sofá-cama, Maria e Sofia confrontaram o abismo. Sinto-me dividida, confessou Maria, despindo o vestido sob a luz fraca do abajur. Tu és o meu presente, mas ela é o passado que me define. Sofia, nua de alma e corpo, aproximou-se, traçando com os dedos as sardas no ombro de Maria, como constelações no céu de trás os montes. E se o passado nos roubar o futuro? Eu temo perder-te para esta herança. O beijo que se seguiu foi urgente, um bálsamo contra o medo, mas carregado de tensão não resolvida, um prenúncio de traição iminente. Dias depois, o artigo de Sofia saiu, Segredos do Fado, uma história de amor e revelação. Foi um sucesso, elogios de intelectuais como Mia Couto, debates na RTP sobre direitos LGBT na era pós-25 de Abril. Mas o sucesso trouxe inveja. Um ex-namorado de Maria, um guitarrista rancoroso chamado João, vazou áudios falsos sugerindo que a reunião com Isabel era uma encenação para a fama. A traição digital espalhou-se como vírus, minando a credibilidade de Maria. Ele me odeia desde que o deixei, soluçou ela para Sofia, que jurou investigar. Isto é baixo, como os espiões da PIDE. O conflito escalou. Maria acusou Sofia de negligência jornalística por não prever o backlash. Sofia rebateu que o amor exigia confiança, não paranoia. Isabel, mediadora sábia, sugeriu uma viagem a Cascais, onde Ana fora enterrada, para um ritual de purificação. Lá, no mar que ela amava, lancem as cinzas das mentiras. Elas foram, o carro serpenteando pela marginal, o Atlântico rugindo à esquerda como um cor de deusas furiosas. Na praia, sob um céu de nuvens carregadas, Maria espalhou pétalas de rosas vermelhas na água, cantando um lamento improvisado. Sofia e Isabel uniram-se num abraço, mas no carro de regresso, Sofia recebeu uma mensagem anónima. Pergunta Maria sobre o diário de Ana. Há mais segredos. O medo retornou, garras afiadas. Esperança?
Ainda pulsava, frágil como uma vela em ventania. O diário de Ana era um tomo encadernado em cor rachado, escondido numa caixa debaixo da cama de Maria no seu apartamento em Alfama, um tesouro que ela mencionara casualmente numa conversa pós-concerto, mas que Sofia agora via como dinamite. Diz-me a verdade, exigiu Sofia naquela noite, após o regresso de Cascais, o sal do mar ainda grudado na pele. O apartamento, com suas paredes de azulejos desbotados e vista para o castelo de São Jorge, parecia sufocante, o ar pesado com o cheiro de chá de camomila frio. Maria, enrolada num robe de seda de Macau, hesitou, os olhos baixos como uma virgem de Fátima perante o anjo. É só memórias. Não queres saber tudo, Sofia. Alguns segredos protegem o amor. Mas Sofia, impulsionada pela traição de João e pelo instinto que a tornara uma das melhores jornalistas de investigação em Portugal, insistiu. Nós prometemos tudo, recordas? Como a juras no mirador da lua, sob as estrelas que testemunharam os descobrimentos. Maria cedeu, tirando a caixa poeirenta, o diário abrindo-se em páginas amareladas cheias de caligrafia inclinada, perfume desbotado de lavanda. As entradas datavam de 1957 a 1965, confissões de noites com Isabel nas falésias da Ericeira, onde o mar batia como coração apaixonado, medos da polícia secreta, que prendia desviante Moraes, e o soco no estômago, menção a uma gravidez partilhada, mas também um aborto forçado em clínicas clandestinas de Lisboa, orquestrado pela família de Isabel para salvar a honra. Sofia leu em silêncio, o estômago revirando como ondas na Nazaré. Ela perdeu. Outra criança? Por causa do medo? Maria assentiu, lágrimas escorrendo. Sim. Por isso me escondia, para não reviver a dor. O diário acaba com a tua nossa separação, mas há uma nota final. Se Maria um dia amar como eu amei, que o faça livre, sem correntes de Salazar. Sofia fechou o livro, o peso da história esmagando-a a medo de que este detalhe, se tornado público, destruísse Isabel, esperança de que exposto, libertasse gerações. Mas o conflito pessoal irrompeu, porque me contaste agora? Sinto-me como uma intrusa na tua linhagem sagrada. Maria, ferida, rebateu, tu és a intrusa. A tua curiosidade jornalística nos trouxe aqui e agora, com João espalhar mentiras, eu perco tudo. As palavras foram como facas de ourives alentejanas, afiadas e belas na crueldade. Sofia saiu porta afora, correndo pelas escadarias íngremes de Alfama, o fado ecoando de janelas abertas como zombaria. Parou no mirador de Santa Catarina, onde casais se beijavam sob o Cristo Rei ao longe, o Tejo serpenteando como veias de prata. Lá, sozinha, chorou pela traição mútua, a dela em cavar demais, a de Maria em erguer muros. Isabel, acordada pelo barulho, encontrou Maria soluçando no chão. Vai atrás dela, filha. O amor português é como o vinho do Porto, envelhece na garrafa, mas explode em sabor quando aberto. Maria obedeceu, descendo as ruas labirínticas até ao miradouro, onde encontrou Sofia encostada à balaustrada, o vento bagunçando os cachos. Perdão, murmurou Maria, abraçando-a por trás. O medo me cegou. Tu és o meu farol, não uma ameaça. Elas se beijaram ali, sob o olhar indiferente das estátuas de navegadores, um beijo salgado de lágrimas e promessas renovadas. Regressaram de mãos dadas, encontrando Isabel à espera com uma garrafa de moscatel de Setúbal. Brindemos à verdade nua, como Eva no Éden alentejano. O trio uniu forças contra o backlash. Sofia publicou um follow-up, o Diário de Ana, vozes silenciadas do amor proibido, citando excertos anonimizados que humanizavam a dor sem expor detalhes cruéis. O artigo viralizou, inspirando um abaixo-assinado online por um museu do fado LGBT em Lisboa. Maria recebeu convites para concertos em Porto e Faro, onde multidões cantavam com ela gravações antigas, adaptada para ecoar temas de identidade. Mas a traição de João não parava. Ele contactou um produtor influente, espalhando rumores de que Maria fabricara a história para cliques. O C.A. Trau veio numa gala de fado no Coliseu dos Recreios, onde Maria era headliner. João, convidado como músico de apoio, sabotou o som durante o dueto com Isabel, microfones falhando, luzes piscando como em tempestade.
O público murmurou, mas Maria, com sangue de guerreiras nas veias, improvisou a capela, a voz preenchendo o salão como o chamamento das caravelas. Ouvi-me agora, sem véus, gritou, e o público explodiu em aplausos, muitos erguendo bandeiras arco-íris trazidas de casa. Sofia, na plateia, confrontou João nos bastidores. A tua inveja é podre como figos estragados. Afasta-te, ou eu exponho as tuas mentiras. João, encurralado, confessou, eu amava-a demais. Queria machucá-la como ela me machucou. A reconciliação com João veio inesperada, ele pediu perdão publicamente nas redes, transformando inimizade em aliado relutante. Mas o verdadeiro teste foi interno. Maria e Sofia, exaustas, fugiram para um fim de semana em Óbidos, a vila medieval cercada de muralhas, onde ruas de flor e livros ofereciam refúgio. Passearam pelas livrarias embutidas em casas antigas, lendo poesia de Sofia de Mel Brainer sobre mares e amores eternos. Numa noite, sentadas num banco de pedra sob as estrelas, Maria confessou, a revelação me deu uma mãe, mas quase nos separou. Tu és a minha escolha, Sofia, não herança, mas destino. Sofia, tocando o colar de coral agora partilhado, respondeu, e eu escolho-te, com todos os segredos. Que o medo nos torne mais fortes, como o carvalho na serra. De regresso, Isabel anunciou sua partida para o Alentejo, mas prometeu visitas mensais, como as marés que trazem conchas de memória. O adeus no aeroporto de Portela foi agridoce, abraços longos sob anúncios de voos para o Brasil e quando diásporas portuguesas. Cuida dela, Sofia. Ama como Ana e eu amamos, ferozmente, sem remorsos. Os meses seguintes foram um turbilhão de cura e criação, como o ciclo das vindimas no Douro, colheita dolorosa seguida de mosto doce. Maria lançou um álbum, Segredos do Tejo, com faixas inspiradas no Diário de Ana, baladas de amor lésbico embaladas em arranjos de viola e acordeão, gravadas nos estúdios de Som Livre em Benfica. As críticas no Jornal de Notícias foram efusivas. Maria leva o fado a hino contemporâneo de identidade, tecendo o passado no tecido do presente. Sofia, promovida editora cultural no Público, coordenava uma série de artigos sobre histórias LGBT ocultas na história portuguesa, de rainhas como D. Catarina de Bragança a poetisas como Flor Bela Espanca, cujos amores ambíguos ecoavam nas margens. Mas o conflito latente fervia sob a superfície, como magma sob as caldeiras das furnas nos Açores. Sofia, imersa no trabalho, começou a aceitar convites para conferências em Coimbra e Évora, deixando Maria sozinha com ensaios noturnos. Sinto falta de nós, queixou-se Maria numa chamada, a voz ecoando de um palco vazio em Cascais. Tu estás a construir impérios de palavras, enquanto eu canto para sombras. Sofia, num hotel em Évora com vista para o Templo Romano, sentiu a culpa como um espinho de esteva. É pela nós, pela esperança que plantamos. Mas regressa amanhã, prometo. Vamos ao mercado da Ribeira comer pastéis de nata quentes. A traição veio sutil, como névoa minhota ao amanhecer. Durante uma entrevista em Porto para a série de Sofia, ela encontrou-se com uma ativista lésbica chamada Rita, uma mulher de riso contagiante e olhos que recordavam o vinho verde da região. Conversas inocentes sobre direitos evoluíram para jantares e uma noite, após copos de Port Townie, um beijo roubado num beco do Ribeira. Sofia parou, horrorizada. Não, eu amo Maria. Mas o dano estava feito, culpa corroía-a como ferrugem em ferro forjado. Regressou a Lisboa culpada, mas o segredo pesava como o sino de Mafra. Maria, intuitiva como uma fadista que lê almas nas pausas musicais, notou a distância. O que te corrói, amor? É Isabel? Ou o medo de que a nossa história seja só um capítulo? Confrontaram-se numa tarde de domingo no Jardim da Estrela, sob plátanos centenários cujas folhas douradas caíam como confetes. Sofia confessou, as palavras tropeçando, um beijo. Um erro em Porto. Não significou nada, mas eu temia solidão nas viagens. Maria recuou, o rosto pálido como as estátuas de mármore no panteão. Traição. Depois de tudo, da revelação que nos uniu, dos medos partilhados. Tu, que me acusaste de esconder, agora escondes isto?
O furacão emocional varreu-as. Maria partiu para o Alentejo, buscando refúgio na Quinta de Isabel, onde montados de cortiça ofereciam anonimato. Ela precisa de tempo, disse Isabel a Sofia por telefone, enquanto esta andava de círculos no apartamento, o Tejo lá embaixo parecendo um espelho partido. O amor é como o azeite, separa-se da água, mas com agitação, emulsiona. Sofia, devastada, escreveu uma carta à mão, em papel de linho com aroma de eucalipto. Perdão, Maria. O meu erro veio do medo de te perder para a fama crescente. Tu és o meu Portugal inteiro, colinas, mar, vinho e saudade. Dias viraram semanas. Maria, na quinta, ajudava Isabel nas vinhas, colhendo uvas moscatel cujos cachos pesados simbolizavam fardos emocionais. Cantava para os trabalhadores fados de perdão como meu amor, e aos poucos, a raiva derretia como gel na Serra da Estrela ao sol. Isabel, sábia conselheira, compartilhava histórias. Eu traí Ana uma vez, com um homem para encobrir-nos. Ela perdoou porque o amor verdadeiro é maior que o erro. Maria escreveu de volta para mim. Vamos reconstruir como Lisboa após o terremoto. O reencontro foi em Sintra, na Quinta da Regaleira, um labirinto de túneis e torres góticas, onde mitos de iniciados ecoavam segredos românticos. Sofia esperava na entrada do poço iniciático, o coração batendo como tambores de rancho folclórico. Maria desceu as escadas espirais, emergindo da escuridão como Vênus de um concha. Eu perdoo-te, disse, abraçando-a, mas prometemos, sem mais sombras. Elas passearam pelos jardins, passando pela torre invertida e grutas aquáticas, selando votos com um piquenique de queijos da serra e broa de milho. Esta revelação, a tua, a minha, nos tornou mais humanas, murmurou Sofia, beijando a palma da mão de Maria. De regresso, o casal fortaleceu laços, terapia com uma psicóloga de Belém, especializada em casais LGBT, viagens curtas a tomar, onde o convento de Cristo inspirava reflexões sobre fé e amor proibido. Maria dedicou uma canção a Sofia no Festival de Fado de Coimbra, Corações Divididos, uma balada de erros e redenção que levou o público às lágrimas. Isabel visitava, trazendo compotas de figo e histórias, tecendo a família improvável. Mas o CAO ao final se aproximava. O rival de João, um produtor corrupto chamado Vasco, descobriu o diário completo e ameaçou publicá-lo, distorcendo para difamar Isabel como promíscua. Paga ou eu destruo tudo, exigiu numa chamada anónima. Sofia, investigando, rastreou uma casa em Oeiras. Com a ajuda de um contacto na judiciária, gravou a confissão, uma traição exposta como um ninho de vespas. A confrontação com Vasco aconteceu numa noite de lua cheia no Terreiro do Paço, onde o arco triunfal de Rua Augusta se erguia como guardião de segredos nacionais. Sofia, armada com um gravador e um advogado amigo, marcou o encontro fingindo submissão. Eu trago dinheiro, mentiu, o coração martelando como o relógio da torre. Vasco apareceu, um homem de fato cinzento e olhos de ratazana, o cheiro de charuto cubano pairando no ar salgado do Tejo. O diário é ouro, escândalo vende bilhetes de fado, zombou, estendendo a mão. Mas Sofia premiu play, a voz dele e quando confissões de chantagem. Polícia! Gritou ela, e agentes emergiram das sombras, algemando como um ladrão de Alcácer Quibir. Maria, esperando num café próximo com Isabel, correu para o abraço quando Sofia contou. Acabou o medo, sussurrou Sofia, as três unidas sob as luzes do rio, que dançavam como estrelas caídas. A notícia correu, produtor chantagista preso, protegendo o legado do fado. O caso inspirou leis mais rígidas contra a difamação online, um triunfo humanitário para a comunidade LGBT portuguesa. Com a poeira assentada, o trio celebrou numa romaria a Fátima, não pela penitência, mas pela gratidão. Caminharam descalças pelo santuário, velas acesas em mãos, orando por amores duradouros. Deus, ou quem quer que teça destinos, abençoe esta união, murmurou Maria, apertando as mãos de Sofia e Isabel. De regresso, Maria propôs, casemo-nos. Num cerimónia pequena em Óbidos, com fado e vinho. Sofia, olhos brilhantes, aceitou, sim, minha eterna saudade.
O casamento foi um sonho medieval. Na Vila de Muralhas, sob um arco de flores de laranjeira, Maria em vestido branco rendado de peniche, Sofia em azul como o azulejo de Mafra. Isabel cantou a Ave Maria fadista, sua voz trêmula tecendo bênçãos. Convidados, fadistas de Alfama, jornalistas amigos, ativistas do ILGA Portugal, brindaram com espumante de bairrada, dançando ao som de concertinas. Segredos dividiram, mas a revelação uniu, proclamou Sofia no discurso, levantando o copo. Anos depois, em 2030, Maria e Sofia viviam numa casa em Belém, com vista para os Jerónimos, adotando uma menina de olhos verdes como o Douro, um ciclo de esperança renovada. Isabel visitava do Alentejo, contando histórias para a neta sobre Ana, o mar e amores que desafiam tempestades. Maria continuava a cantar, agora com Sofia como gerente, o fado evoluindo para incluir vozes quer de África, Brasil, refletindo a diáspora portuguesa. A vida, como Portugal, era uma tapeçaria de dores e alegrias, terremotos emocionais superados por renascimentos, segredos transformados em hinos. Num entardecer, sentadas na varanda com chá de hortelã-pimenta, Sofia perguntou: arrependes-te da revelação? Maria sorriu, traçando o anel de ouro filigranado no dedo. Nunca. Ela trouxe medo, sim, mas também esta esperança, este amor pleno como o sol de Lisboa. E assim, os corações, outrora divididos, batiam em uníssono, e quando a eterna melodia da saudade redimida